Vitória 4-2. Qual a sua opinião sobre o jogo? Vamos discorrer sobre tudo agora aqui do que você... Se você não assistiu o jogo, você assistiu. A opinião do Adson, do Gabriel Galindo. Também falarei sobre a partida. Um jogo onde Vitória venceu por 4-2. Aliás, Arcanjo pra mim, por mais que foi 4-2, Arcanjo pra mim foi o maior destaque do jogo. Não sei pra Adson, pra GG. Tem Eric também que fez gol, deu assistência, né? Foi eficiente principalmente, né, nesse sentido, como destaque. Mas eu acho que foi o Arcanjo principal. E você? Qual foi a sua opinião sobre esse jogo aí, hein? Rapaz, o pessoal no chat, no ao vivo, tá detonando aqui a atuação do Vitória, mesmo com a vitória por 4-2. Você concorda com isso ou discorda? Escreve sua opinião. Vitória somou 4 pontos, somou 3 pontos. Está agora aí com 1 gol de saldo na Copa do Nordeste. E sem mais delongas, para não ficar tão longo aí o nosso vídeo pós-jogo, eu quero ouvir Adson. Ô Adson, o povo quer saber. O que você achou do jogo? Vitória 4-2 no CRB. Adson Piedade. Meus queridos rubro-negros, o Vitória se reabilita na Copa do Nordeste, pra mim em grande estilo, né? Não é fácil você vencer o CRB no Rei Pelé e de 4, né? Fazer 4 gols no Rei Pelé. A Vitória não foi um time dominante, mas foi um time objetivo. E a gente pede às vezes o Vitória que seja um time mais objetivo, né? Que pelo menos seja objetivo. A Vitória tem vários problemas e o torcedor ele fica imaginando, Matos, se com o CRB, que a gente deu essas chances todas, foi dessa forma, imagine um Cruzeiro. Eu acho que a cabeça do torcedor só passa isso. Mas para esse torcedor, o que a gente tem que dizer é: cada jogo vai contar uma história, seja contra quem for o adversário. É lógico que o Vitória contra o Cruzeiro não vai jogar nesse mesmo estilo, nesse mesmo padrão. Eu acredito que o Jair entrou hoje com a pré-eleção para tirar aquela má impressão do Botafogo em termos de resultado e de imposição. Tanto é que no primeiro tempo, com acho que 10 minutos, o Vitória já estava vencendo por 2-0, porque o Vitória mereceu até ali. O Vitória foi impositivo, empurrou o CRB, surpreendeu o CRB e fez 2-0. Daí começou os problemas, né? Os problemas de Vitória, deu aquela cochilada, a intensidade baixou um pouco, o time estava em superioridade numérica quando sofreu o 2-1 do CRB. O jogo acabou ficando em muita trocação, muito aberto e muita transição, e um time experiente como Vitória e melhor time como Vitória, eu entendo o torcedor. Não era para sofrer o que sofreu. No melhor dos cenários era para continuar pressionando o CRB, mas organizado para não sofrer tanta transição. E quando visse que o time deu uma baixada em termos de intensidade, tentar ficar com a posse de bola, tentar controlar com a posse. Mas esse time de Jair ainda não está pronto para controlar com a posse. Tá? Então o jogo ficou aberto, ainda no primeiro tempo ali, muita trocação, a gente ficou preocupado com o placar, porque o CRB criou 2, 3 chances ainda no primeiro tempo para empatar e até virar. E aí o Vitória teve 2 escapadas, o Mateuzinho chutou, o goleiro pegou e veio o contra-ataque com o Eric, porque o CRB também se escancarou demais. Foi um time que ficou muito aberto e diante de um time de Jair, que é um time reativo e talhado para fazer contra-ataque, fizemos um contra-ataque de Almanac e o Kaiser fez 3-1. Até aquele momento a gente achava que Vitória ia virar para o segundo tempo de uma forma que não ia dar mais chance ao CRB. Veio o segundo tempo, o CRB com 7 minutos consegue diminuir, até 7 minutos com 3 eu acho, no primeiro recorte consegue diminuir, ficou em cima do Vitória, a Vitória depois deu uma melhorada, uma equilibrada, até 14, 15 minutos e sofreu 2 lances de cochilo do meio campo. O CRB saiu e teve a chance de empatar a partida. E ali entra aquela questão do time pequeno, né? Que acha para matar e não mata. O CRB achou para empatar e talvez até virar durante esses momentos de oscilações do Vitória. E aí o Vitória, o Arcanjo, um dos melhores da partida, ao meu ver, eu só coloco o Eric na frente dele por conta do gol e da assistência, em segundo o Arcanjo, na minha opinião. E aí o Vitória vem novamente e faz o 4-2 e mata o jogo praticamente. E aí o CRB já não teve tantas chances assim. O Jair baixou os blocos de marcação, achei muito exagerado. Botou o bloco baixo, depois foi para um 4-1-4-1. As substituições de Jair, a do Tarza e do Edenilson surtiram efeito. O Camutanga não estava tão bem hoje. O Aito, apesar da assistência,
por esse segundo tempo que fez o Tarja junto do time titular, se credencia ele para ser titular contra o Cruzeiro. Agora sim eu credencio o Tarja para ser titular contra o Cruzeiro. E aí o Vitória melhorou muito o lado esquerdo em termos ofensivos, mas em termos defensivos o Vitória ainda sofreu um pouco por aquele lado, tanto é que sofreu o gol ali aos 3 minutos do segundo tempo. No mais, o Vitória que não conseguiu até o final controlar realmente o jogo, deixou o jogo sempre ali, o placar em aberto, mas conseguiu fazer seu quarto. Teve mais 2 chances seguidas com o Ronald, que entrou mal novamente na equipe do Vitória. Eu não vejo mais espaço para o Ronald tá na frente, tão assim na fila, pô. O Ronald não era para estar na fila, na frente, assim, entrando nesses jogos. E o Jair continua dando chance ao jogador, tá? Cada um com sua opinião. Em termos individuais, Lucas Arcanjo, um dos melhores do jogo. Para muitos, o melhor. Para mim, eu colocaria em segundo, porque fazer gol e fazer assistência também não é fácil. Imagine fora de casa. Então eu coloco o Eric ali na frente dele. O Nathan Mendes é aquele jogador de muita força. Hoje não deu chance do lado dele. O Vitória sofreu do lado contrário hoje. Lado direito, o Vitória não sofreu, não teve problemas ali pelo lado direito de Nathan. Camutanga não jogou bem esse jogo, ou seja, oscilando, um jogo bom, um jogo ruim. Tá oscilando muito o Camutanga. Denilson entrou bem, fez o papel dele ali no lado. Kaká novamente regular. Kaká tá igual o Walter, né? Todo jogo eu colocando só como regular. E o Kaká novamente regular, passou indiscreto ali, despercebido porque fez um jogo regular. O Ramon acho que hoje fez um jogo abaixo do que pode. Tomou bola nas costas, teve dificuldade ali hoje pelo lado dele, porque o CRB joga muito ali também, né? 3, 4 atletas jogando ali. O Martínez, primeiro tempo abaixo, segundo tempo melhorou o Martínez. O Baralhas, aquele cara que entrega mesmo, né? Jogo regular, mais um gol pro Vitória. Volante que faz gol, tá vendo aí? Cara que é o volante de mais capacidade de gol que o Vitória tem nesse momento, né? No momento. Mateuzinho fez um bom jogo, segundo tempo caiu um pouco, eu acho que foi a parte física, né? A parte física de Mateuzinho tá meio assim, quando ele tenta colocar muita intensidade, falta gás no segundo tempo. Então ele vai ter ou aprender a dosar, ou subir o nível dele de resistência, né? Fazer um pouquinho mais de L2 aí, o nosso querido Mateuzinho. O Eric pra mim é o melhor, e olhe que eu sou crítico do jogador, viu? Errou hoje, mas pra mim foi o melhor. Além do gol, colocou alguns jogadores também em condições de fazer gol e não fizeram. Então, pra mim, Eric é o melhor do Vitória. Do outro lado, a gente tem o Aito, que fez uma assistência. Não foi mal, mas também, pra mim, perde a posição nesse momento pro Tárcia, que, como eu disse, eu daria mais um tempo a ele e o Jair deu. Voltou já com ele no segundo tempo, o Tárcia. E no meio do time titular, provou que tá pronto pra ser titular. Um cara que jogou no Independiente de titular, vai jogar no Vitória. Se nada der errado, ele vai jogar no Vitória. A tendência é essa. O Kaiser fez o gol, chegou 2 bolas, fez um. Não tem o que falar dele. O Rosvaldo, acho que hoje deixou um pouco a desejar de falso 9. E aí já abre um espaço para estrear o René contra o Cruzeiro, porque eu imagino que o Kaiser não tenha condições de jogo. Então foi assim que eu vi, Matos. Que bela vitória do Vitória, tá? Com todas as suas dificuldades e problemas que o time tem. Não podemos deixar de cravar que é uma bela vitória você vencer o CRB de 4-2. No Rei Pelé. Foi assim que eu vi, CRB 2, 4 vitória. Deixa o seu like aí, hein? Aperta aí no gostei, você que tá chegando agora. Também se inscreva no nosso canal, se inscreva aqui no canal do Dinâmico. Esse é o pós-jogo do canal do Dinâmico, que fala do Vitória todos os dias. Então se inscreva, bora bater ali 151-250, faltam 7 inscritos. Gabriel Galindo, GG, queremos ouvir também a sua opinião sobre esse jogo. Vitória 4, CRB 2, fora de casa no Rei Pelé. Como disse, não é fácil, mas aos trancos e barrancos conseguimos essa vitória, GG. Vitória do Vitória, Anderson, confesso que de um placar elástico ainda, acho que o que muita gente não esperava, né? Pelo menos da maioria, porque o Vitória tem dificuldade de vencer de placares elásticos. Mas foi um resultado bom de um jogo bom. Eu, se não fosse nem torcedor do CRB, nem torcedor do Vitória, teria gostado de assistir esse jogo. Porque foi um jogo de trocação, um jogo onde ficou em aberto o tempo todo o resultado. O Vitória, quando pareceu que ia controlar a partida com 2-0, o CRB consegue um gol, né, uma finalização que tem um desvio que mata o Arcanjo, aí volta o CRB pro jogo e depois o jogo fica em aberto novamente. Então, é um jogo bom de se assistir o jogo de hoje. Eu acho que o Vitória, Anderson, com força máxima na Copa do Nordeste, tem que ser isso aí. Não importa o adversário, o CRB, como você e o Adson destacaram, máximo respeito, jogando no Rei Pelé.
No ano que fomos campeões da Série B, fomos goleados lá. Mas, independente disso, o Vitória é o único time de Série A nessa competição. Então, o que eu espero do Vitória é isso. Eu repito, o que vocês trouxeram é um jogo difícil, mérito do Vitória. Mas, com o time titular, tem que ser isso, principalmente nessa fase de grupos, irmão. O Vitória tem que ser o vencedor geral. Na última quarta-feira, a gente viu um time reserva que acabou perdendo o jogo, mas a gente sabe que o time titular do Vitória é muito mais competitivo e hoje mostrou isso, né? Contra um adversário mais difícil, fora de casa, construiu o resultado. O Watson, para mim, falou bem da partida. Eu acho que o ataque hoje se destacou bastante, porque fez 4 gols e produziu para fazer mais ainda, mas a defesa se destacou negativamente, onde o CRB fez 2 e podia ter feito mais ainda se não fosse o Arcanjo, que providenciou ali algumas defesas para salvar o Vitória. Eu diria que hoje os goleiros foram muito decisivos, Anderson, porque o Arcanjo salvou o Vitória, o Matheus Albino falha no primeiro gol do CRB e não consegue intervir também nos outros gols. O Arcanjo também sendo crucial para essa vitória do Vitória. Então, fica aí a felicidade pelo resultado elástico, a felicidade pela vitória, a felicidade pelos 3 pontos na Copa do Nordeste, mas eu sou sincero, eu tenho um ponto de preocupação. Hoje comemoramos, mas eu não vou ser demagogo. No pré-jogo eu falei sobre a questão de utilizar o time principal hoje. Vocês viram jogadores muito desgastados, como o próprio Baralhas, que saiu de campo estafado após o fim da partida. Nós enfrentaremos agora Cruzeiro e Chapecoense, fora de casa, consecutivamente, um na quarta e o outro no próximo domingo. Eu espero e eu torço muito que a conta não chegue, porque o Cruzeiro, que será nosso adversário, descansou. E nós enfrentaremos ele fora de casa na quarta-feira. Então, que o Vitória vá lá, em vez de sentir o cansaço desse jogo, pegue a confiança do resultado positivo e tenha um bom futebol na quarta-feira. Me agradou muito aquela postura de pressionar no início do jogo e fazer com que o CRB erre e a gente provoque oportunidades, tenha oportunidades. Que a gente também tente ter essa postura mais vezes, né? Contra o Cruzeiro no Mineirão eu sei que vai ser um pouco mais difícil, mas hoje a gente conseguiu se impor e construir esse resultado. Vamos lá, torcer, feliz pelo resultado de hoje é comemorar, mas torcer também para essa conta não chegar, Anderson. Kaiser, não sou nenhum médico, mas me preocupou o jeito que ele saiu pela forma muscular, não sei se ele estará disponível quarta-feira, espero que o Vitória consiga resultados positivos para que depois a gente não lamente um time desgastado. Vitória vai para Minas direto ou volta? Volta, né? Volta. Galindo, se for muscular, mesmo que seja grau 1, que é a mais simples, pra quarta não tem condição não. Grau 1 é uma semana pra cicatrizar pra depois voltar pra transição. A não ser que ele vá pro sacrifício. E aí você já pode pensar num ataque bem mais leve, mais rápido, mais jovem, né? René, 22 anos e Tárcia. E aí o Vitória já pode pegar o Cruzeiro lá no reativo, né? Que é como o Vitória deve jogar. Nada mal. Aliás, você do outro lado aí, hein? Achou que quem foi o melhor em campo? Tem uma enquete rolando aí. Você votou em quem, Adson? Eu votei em Eric. E o René, que era beirada, tem velocidade, tem condução. Vocês vão ver amanhã aí. Abraçar Cupim do Papito. As melhores carnes para seu churrasco tá lá, viu? Delivery rápido e opção de retirada prática no estacionamento do Barradão. Já salva o número. 719-9129-1087. Já fala lá com o pessoal, né, do delivery ou pelo Instagram, @Cupim do Papito. Certo? Fala com o pessoal pra você já reservar suas carnes pra seu churrasco. Tipo, tem churrasco amanhã, domingo? Amanhã tem churrasco dos membros, por exemplo. 25 quilos de carne, se Deus permitir. Serão aí pra galera se esbaldar lá com o Fernando, churrasqueiro, gente boa pra caramba. E aí a gente tá anunciando aqui o Cupim do Papito pra galera indicando coisa boa. Coisa boa é Cupim do Papito, viu? Olha só, você votou em quem melhor em campo, Gabriel? Eu votei em Arcanjo. Sigo o seu voto aí, vou com o Arcanjo também. Eu fiquei na dúvida entre Arcanjo e Eric. Embora... Se Eric ganhar, é justo também. Eu peguei A com o Eric, né? Porque ele precisa... Ele tinha muito espaço e ele não aproveitava, né? O time isso. deixando jogar. Eu senti isso aí. Aí rapaz, vamos. Aí, na hora, deu uma macetada nele ali, mas ele hoje foi um dos melhores. Na verdade, ele foi o melhor junto com o Arcanjo. O melhor junto com o Arcanjo, Eric. Não tem... Quem foi o melhor dos dois? Pra mim... O Arcanjo foi mais, assim, como é que eu posso lhe dizer? Apareceu mais, vamos chamar, né? Pô, mas ele fez um gol e deu 2 assistências. Eu tô na dúvida cruel. Mas eu vou deixar meu voto pro Arcanjo, que foi o voto do Adson Piedade. E você do outro lado aí, hein? Olha só. 67% votou no Arcanjo. 19% no Eric.
Ou seja, ainda bem que eu não vi coisa. Eu tava preocupado. Eu falei, pô, velho, ele marcou um gol das 2 assistências. Será que eu votei errado? Aí foi no chat. 69% votou no Arcanjo. O Ramon falou aqui, o Arcanjo foi quem salvou o Vitória hoje. Bem verdade. Bem verdade. Valeu!